O vento da manhã soprava suave pelos jardins da mansão Lima do bilionário Augusto Lima. O sol mal nascia e Marcos já estava de joelhos, podando as roseiras que cercavam o grande portão de ferro. Era um homem simples, de roupas gastas e mãos calejadas, mas com um brilho nos olhos que o diferenciava. Enquanto ele regava as flores, olhou por um instante para os andares superiores da casa e viu Helena, a filha do patrão, descendo com seu vestido caro, pronta para mais um dia de luxo e ostentação. Helena nunca olhava para Marcos, e quando olhava, era apenas para humilhá-lo. "Cuidado com essas flores, jardineiro", ela disse com um olhar de desprezo. "Não quero sujeira perto da minha entrada." Marcos abaixou a cabeça. "Sim, senhora." Mas, ao se levantar, sem querer, esbarrou no regador e deixou cair um pouco de água sobre o vestido de Helena. Ela gritou alto: "Seu inútil! Sabe quanto custa esse vestido? Mais do que você vai ganhar em um ano inteiro." Os empregados riram. Marcos ficou parado, imóvel, com os olhos marejados. Mas dentro dele havia uma chama que nem a humilhação podia apagar. Ele respirou fundo e respondeu com voz calma: "Me desculpe, senhora Helena, mas saiba, o valor de uma pessoa não está na roupa que ela veste." Helena riu. "Filosofando agora, jardineiro? Vá cuidar das flores e deixe os sonhos para quem pode sonhar." Mal sabia ela que aquele homem que ela chamava de pobretão, um dia seria dono de tudo o que ela tinha. Um dia ele se tornaria um milionário. Se você acredita que a vida dá voltas, deixa o like e se inscreve, porque o que vai acontecer agora vai te surpreender. Marcos era o primeiro a chegar e o último a sair. Trabalhava com dedicação e nunca reclamava. Mesmo com as piadas dos outros empregados, mesmo sendo tratado como invisível, ele mantinha a cabeça erguida. O dono da mansão, Augusto Lima, um homem de negócios poderoso e respeitado, começou a perceber a postura de Marcos. Um dia, enquanto tomava café na varanda, chamou o jovem para conversar. "Marcos, há quanto tempo trabalha comigo?" "Quase 7 anos, doutor Augusto. E nunca pediu aumento, nunca reclamou de nada." "Por quê?" Marcos sorriu. "Porque acredito que o trabalho honesto sempre traz recompensa. Talvez não agora, mas um dia." Augusto ficou impressionado. Estava acostumado com gente bajuladora, interesseira, mas Marcos era diferente. Ele via sinceridade naquele rapaz humilde. Naquela tarde, enquanto observava o jardineiro trabalhar, Augusto pensou consigo mesmo: esse garoto tem mais valor que muita gente da alta sociedade. E foi ali que começou a nascer uma amizade improvável entre um empresário milionário e um funcionário pobre, mas de coração puro. Helena, por outro lado, era o oposto do pai. Vaidosa, arrogante e fria, ela achava que o mundo girava em torno de sua beleza e riqueza. Certa vez, durante uma festa na mansão, Marcos foi chamado para ajudar com o som do jardim. Ele chegou tímido, de uniforme simples, enquanto todos estavam vestidos com trajes de gala. Helena o viu e cochichou com uma amiga: "Olha lá, até o jardineiro veio se envergonhar. Aposto que nunca viu gente rica de perto." Marcos fingiu não ouvir, mas o pai dela, Augusto, viu tudo. E pela primeira vez sentiu vergonha da própria filha. Depois da festa, Augusto a chamou no escritório. "Helena, quando foi que te ensinei a humilhar alguém?" "Pai, é só um funcionário", ela respondeu. "Pois saiba, minha filha, que o caráter de uma pessoa se mede por como ela trata quem não pode lhe oferecer nada." Helena revirou os olhos e saiu batendo a porta. Augusto suspirou, decepcionado. Ele amava a filha, mas sabia que o coração dela estava corrompido pelo luxo. Os dias se passaram e Augusto começou a sentir fortes dores no peito. Os médicos disseram que seu coração estava fraco. Ele fingia estar bem, mas no fundo sabia que o tempo estava se esgotando. Numa tarde silenciosa, chamou Marcos para uma conversa particular.
Marcos, você sempre foi leal a mim. Se eu não estiver mais aqui, quero que cuide do jardim, da casa e de tudo o que for deixado para trás. Marcos se emocionou. O senhor vai viver muito ainda, doutor Augusto. Sorrindo. Gostaria que fosse verdade, mas há coisas que precisamos resolver. Naquela noite, Augusto pegou um envelope e ligou para seu advogado. Algo grande estava prestes a acontecer, uma decisão que mudaria completamente o destino de Marcos. Em uma reunião discreta com o advogado, Augusto revelou sua decisão. Quero transferir todos os meus bens para o nome de Marcos Silva. Casas, empresas, investimentos, tudo. O advogado arregalou os olhos. Mas, senhor Augusto, e suas filhas? Minhas filhas só se lembram de mim quando precisam de dinheiro. Marcos cuidou de mim, cuidou da casa, cuidou de tudo. Ele tem o coração que eu gostaria que minhas filhas tivessem. O testamento foi redigido em sigilo. E ao final, Augusto disse, quando eu for, diga apenas uma coisa, o verdadeiro herdeiro é aquele que valoriza o que tem. Naquela noite, o velho empresário dormiu em paz, sem saber que seria sua última. Na manhã seguinte, um grito ecoou pela mansão. O papai! O papai não acorda! Chorava Helena. Augusto Lima havia partido. O funeral foi grandioso. Amigos, políticos e empresários compareceram. Helena e a irmã choravam, mas entre as lágrimas, o que realmente as consumia era a ansiedade, a herança. Dias depois, o advogado marcou a leitura do testamento. Todos se reuniram na grande sala da mansão. Marcos estava lá, humilde, triste com a perda do patrão, sem imaginar o que viria a seguir. O advogado começou a ler. Eu, Augusto Lima, em plena consciência, deixo todos os meus bens, ações e propriedades em nome de Marcos Silva, meu funcionário e amigo fiel. O silêncio foi cortado por um grito. O quê? Helena levantou-se furiosa. Isso é um absurdo! Está tudo legalizado, respondeu o advogado. Seu pai deixou claro que era sua vontade. Helena olhou para Marcos com ódio. Você deve ter manipulado meu pai. Um pobre como você jamais poderia ser dono do que é meu por direito. Marcos, chocado, tentou falar. Eu nunca pedi nada disso, senhorita Helena. Eu só... Cale-se, ela gritou. Mas não havia nada que pudesse ser feito. Naquele instante, o jardineiro pobre se tornava um milionário. A notícia se espalhou rapidamente. Jardineiro herda fortuna e se torna milionário da noite para o dia. As manchetes dominaram os jornais. Marcos se viu cercado de repórteres, advogados, investidores. A empresa Lima Engenharia agora estava sob seu comando. No início, todos duvidaram dele. Diziam que não tinha estudo, que não sabia administrar. Mas Marcos surpreendeu a todos. Em poucos meses, dobrou os lucros da empresa, aumentou os salários dos funcionários e implantou programas sociais. Enquanto isso, Helena via o império que achava ser seu crescer nas mãos daquele que ela chamava de pobre. O milionário agora era ele. Sem a herança, Helena começou a perder tudo. Vendeu o carro, depois as joias, depois o apartamento. As amigas ricas sumiram. Ninguém queria mais saber da princesa falida. Desesperada, ela procurou Marcos. Entrou em sua empresa vestida com simplicidade. Algo inédito para ela. Quando o viu, ficou em silêncio por alguns segundos. Marcos, eu vim pedir desculpas. Desculpas? Ele perguntou. Por me chamar de inútil? Por rir de mim? Helena abaixou a cabeça. Eu era cega. Achei que o dinheiro me fazia melhor que os outros. Mas hoje entendo que o verdadeiro valor está no coração. Marcos olhou para ela com compaixão. Eu te perdoo, Helena, mas o destino é curioso. Porque a partir de hoje você trabalhará comigo. Helena o encarou, surpresa. Como assim? A empresa precisa de secretária. Você está contratada. A mulher que um dia o humilhou, agora seria sua funcionária. O tempo passou,
E Marcos continuou transformando vidas. Apesar de ser milionário, nunca perdeu a humildade. Visitava o jardim da mansão, agora sua, todos os dias. O mesmo lugar onde um dia foi humilhado. Helena, trabalhando ali, viu de perto a grandeza daquele homem. Ele tratava todos com respeito, do faxineiro ao diretor, e aos poucos o arrependimento dela virou admiração. Certo dia ela perguntou: Marcos, por que você ainda é bom comigo depois de tudo o que fiz? Ele respondeu: porque quem guarda rancor se torna prisioneiro do passado. E eu aprendi que o verdadeiro milionário é aquele que tem paz no coração. Com o passar dos anos, Marcos criou a Fundação Augusto Lima, que ajudava jovens pobres a estudarem e realizarem sonhos. Ele dizia: a riqueza não serve de nada se não for usada para transformar vidas. Sua história inspirou milhares de pessoas. De jardineiro a empresário milionário, Marcos provou que a fé, a humildade e o trabalho honesto podem mudar destinos. Helena se tornou uma das coordenadoras da fundação. Aprendeu a servir, a ouvir e a valorizar o que realmente importa. Ela finalmente entendeu que o pai estava certo e que Marcos era o verdadeiro herdeiro, não do dinheiro, mas da sabedoria. Anos depois, durante uma palestra, Marcos subiu ao palco diante de centenas de jovens. Com um sorriso sereno começou: um dia eu fui humilhado por ser pobre. Riram de mim, me chamaram de nada, mas Deus me mostrou que ninguém é pequeno demais para sonhar grande. A plateia o ouvia emocionada. Hoje eu sou um milionário, mas não por causa do dinheiro. Sou milionário em experiências, em fé e em gratidão. Entre os presentes estava Helena, chorando, orgulhosa, finalmente em paz. Marcos encerrou dizendo: nunca humilhe ninguém, porque a vida dá voltas. E quando ela gira, o que vale não é o quanto você tem, mas quem você se torna. As palmas ecoaram. E naquele momento todos entenderam: o verdadeiro tesouro da vida não está na fortuna, mas na alma. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa se lembrar. A humildade é o caminho para se tornar um verdadeiro milionário.